Bom, dando continuidade aqui à nossa aula, vou falar agora sobre o gráfico de Gantt, tá? O gráfico de Gantt, foi criado, né, por um engenheiro chamado Henry Gantt, em 1910, tá? Ele era uma ferramenta que tinha por objetivo acompanhar o trabalho de supervisores das fábricas para evitar atrasos na produção. Tá? Ele demonstra de forma visual, né, as entregas, os tempos dessas entregas, né, e também permite que você estabeleça vínculos entre as atividades ou as tarefas, né, de tal forma que você consegue estabelecer uma sequência de tarefas com a interdependência entre elas estabelecidas. Tá? Ele também é chamado de gráfico de barras, tá? E ele pode eventualmente apresentar nas barras, né, cores diferentes, tá? Para adicionar alguma informação, né, a mais, mas aí você precisa ter uma legenda indicando, né, qual é a função de cada cor, ou seja, para que essas cores servem, né? O gráfico de Gantt, como vocês podem ver na figura, né, ele é composto por linhas e colunas, né? Nas linhas nós temos as atividades e as colunas têm algumas informações, mas principalmente a gente tem ali o tempo, né, que vai ser consumido para desenvolver cada uma das atividades. Tá? Então, por exemplo, a atividade 1.1, o tempo total dela é a soma dos tempos das suas subatividades. Subatividade 1.1, 1.1.1, né? 1.1.2 e 1.1.3. Tá? Então, assim, no gráfico de Gantt, a gente pode identificar 4 tipos de relações entre as atividades. Seriam as relações de término para início, né? Quando será necessário terminar uma tarefa para poder começar a outra. Tá? A relação de início para início, quando as tarefas precisam começar simultaneamente. As relações de término para término, quando as tarefas precisam ser concluídas também simultaneamente, né, na mesma data. E as relações de início para término, que são derivadas de tarefas que necessitam que as predecessoras não iniciem até que as sucessoras terminem. Tá? Bom, e por que a gente usa, né, o gráfico de Gantt? Porque ele nos auxilia, né, com a segmentação de tarefas, tá? Ou seja, na medida que a gente coloca o gráfico de Gantt num papel, numa planilha ou num software qualquer, tá? Automaticamente você começa a desmembrar as atividades do projeto em tarefas menores. Permite visualizar com mais detalhes exatamente o que deve ser feito, quando e por quem, né? A distribuição de responsabilidades é justamente esse por quem, né? Ou seja, na medida que você segmentou as tarefas, tá? Você vai definir os responsáveis por cada uma dessas tarefas de acordo com os recursos que você tem disponíveis para a realização do projeto. Né? Também você consegue identificar durante a construção do gráfico de Gantt, né, a interdependência de atividades, tá? Ou seja, quando uma atividade depende de outra, que são basicamente aquelas relações que eu comentei agora há pouco, entre as atividades do gráfico de Gantt, né? Ele também te permite, né, ter uma clara noção
da definição dos prazos para a conclusão de cada uma das tarefas, tá? E ele te auxilia, né, no controle do desenvolvimento do projeto como um todo. Tá? É uma ferramenta bastante visual, tá? E você pode colocar no mural, ou você pode disponibilizar através de um dashboard de controle, tá? E dessa forma ele te auxilia a estabelecer, auxilia não só ao gerente do projeto, né, mas auxilia também as pessoas a se orientarem e saberem quais atividades elas têm que realizar e quando elas têm que realizar essas atividades. Bom, para construir um gráfico de Gantt, né, a gente usa a EAP, né? Então a gente reúne a equipe de desenvolvimento para auxiliar o gerente de projeto a determinar os tempos necessários para a realização de cada um dos pacotes de trabalho que compõem, né, o projeto de desenvolvimento de software. E como é que a gente constrói, né? Bom, a gente partindo, né, daqueles pacotes de trabalho, tá? A gente vai listar as atividades, tá? Que são as atividades essenciais, tá? E para cada uma dessas atividades, né, a gente precisa estimar o tempo necessário, né, e eventualmente será necessário detalhar a atividade, né, quebrando ela, por exemplo, em tarefas. Tá? Para cada tarefa, você precisa identificar um responsável por aquela tarefa, estimar o tempo da tarefa, tá? Ou seja, se você já tinha estimado o tempo da atividade, você vai precisar quebrar esse tempo entre as diversas tarefas, né, que você segmentou aquela atividade. Tá? Ou você pode simplesmente quebrar, né, a atividade em tarefas e após você definir um tempo de execução para cada uma das tarefas, aí sim você vai ter o tempo total daquela atividade. Né? Bom, e obviamente que durante esse processo é importante, né, não só definir o tempo, definir os responsáveis, como identificar quais são as interdependências que existem entre essas atividades e essas tarefas. Né? E aí a gente volta a falar naqueles relacionamentos que eu já comentei, né, que identificam tarefas que precisam ser concluídas para que outras se iniciem, tarefas que não podem ser iniciadas antes de outras, tarefas que precisam ser iniciadas juntas ou concluídas juntas, tarefas que não podem ser concluídas antes que outras sejam concluídas. Tá? Então, tem todas essas interdependências que você identifica e que você sinaliza dentro do gráfico de Gantt. Então é isso, pessoal. Dúvidas, né? A gente tenta entrar em contato aqui pelo fórum do AVA, tá? E eu estou à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. Muito obrigado.